Eu disse para sua mãe que você estava morta. A frase caiu no chão da sala como um vidro que se espatifa sem aviso. Não houve preâmbulo, não houve um copo d'água trazido às pressas, nada. Só a voz arrebentada de um homem velho que já não conseguia mais sustentar o peso da própria podridão. Se você quer acompanhar cada detalhe desse desmoronamento, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a máscara dele caiu e o estrago é irreparável. Emília nem piscou. O ar pareceu sumir da sala da mansão, aquele mesmo ambiente que ela comprou tijolo por tijolo movida pelo ódio cego de ter sido uma menina abandonada. Ela olhava para aquele homem trêmulo sentado diante dela, e tudo o que conseguiu fazer foi soltar uma risada seca, nervosa, quase sem som. O senhor está caducando, pai. O senhor acabou de sair de uma internação. A pressão subiu, a cabeça confunde. Para de falar bobagem. Mas Alberto não parou. Ele ergueu as mãos fracas, com as veias marcadas, e insistiu com uma clareza que doeu mais do que qualquer golpe físico. Ele forjou tudo. Criou uma lápide de mentira. Pagou por um anúncio fúnebre em jornal. Mandou cavar uma cova vazia só para fazer uma mãe acreditar que a filha de 7 anos tinha apodrecido debaixo da terra. Pensa na monstruosidade disso. Vitória voltou. Arrependida, desesperada, disposta a se ajoelhar e buscar a criança que tinha deixado para trás. E encontrou um atestado de óbito montado pelo próprio homem que dizia amar aquela família. Emília deu 2 passos para trás, esbarrando na mesa lateral. O sangue sumiu do rosto dela. A raiva de 40 anos, a amargura que endureceu a alma dela, até transformá-la numa mulher implacável, não vinha do abandono de uma mãe perversa. Vinha da vingança mesquinha do próprio pai. O senhor me usou. A voz dela saiu num fiapo, quase inaudível, antes de explodir num grito que fez a casa inteira estremecer. O senhor me ensinou a odiar a minha mãe todos os dias da minha vida por capricho. Alberto baixou a cabeça, pedindo perdão aos sussurros, mas o perdão parecia uma palavra ridícula diante de 4 décadas de mentira calculada. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, a cidade de Bela Rosa seguia sua rotina sem desconfiar que o chão, sob os pés de 2 famílias, estava prestes a ceder. Lívia, no casarão, olhava o relógio pela 10ª vez, sentindo um aperto estranho no peito. Ela sabia que o avô ia falar. Ela mesma tinha cobrado aquela coragem, mas saber que a bomba explodiu é muito diferente de ver os estilhaços voando. Emília pegou a bolsa, as chaves do carro, e não olhou para trás. Não ouviu os apelos daquele velho jogado na poltrona, arfando com a pressão que voltava a disparar. O motor roncou alto na garagem, os pneus cantaram no cascalho e ela saiu em disparada pela estrada de terra, com a visão embaçada pelas lágrimas que se recusava a derramar. O destino dela tinha um endereço certo, e a mulher que ela mais odiou no mundo estava prestes a descobrir a verdade da forma mais violenta possível. O velocímetro subia enquanto a poeira cobria o vidro traseiro, mas a cabeça de Emília estava muito mais rápida que aquele carro. As mãos dela apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cada curva daquela estrada trazia uma lembrança sufocante. As noites de infância em que ela chorava baixinho no travesseiro, se sentindo um lixo descartado. As palavras venenosas que o pai sussurrava ano após ano, dizendo que Vitória nunca olhou para trás, que Vitória a desprezava. Toda a vida de Emília tinha sido erguida sobre uma mentira calculada.
Ela parou o carro de ré, cantando o pneu na entrada da casa de Vitória. O impacto do motor roncando alto cortou a tranquilidade da tarde. Lá dentro, Vitória escutou o barulho e sentiu um calafrio percorrer a espinha. Quando a porta se abriu com um estrondo, a matriarca ficou de pé, surpresa, mas sem tempo de dizer uma palavra sequer. Emília entrou como um vendaval, os olhos vermelhos e a respiração pesada, encarando a mulher que jurou destruir. Vitória tentou dar um passo à frente com a voz embargada. Milly, minha filha, você veio. Não me chama assim. O grito de Emília rasgou o ar. Não se atreva a dar mais um passo na minha direção. Ela tremia inteira. Queria despejar todo o veneno acumulado em 40 anos. Mas, pela primeira vez na vida, a raiva estava dividida com um abismo de confusão. Ela olhava para o rosto envelhecido de Vitória e via a dor real de uma mãe que passou 4 décadas chorando diante de uma sepultura vazia. Vitória não entendia a fúria desmedida, mas sentia que o momento pelo qual rezou a vida inteira tinha chegado. O Alberto. Ele me disse que você tinha morrido aos 7 anos. Eu sofri tanto, minha menina. Eu passei a vida inteira carregando essa culpa. Ouvir aquilo da boca de Vitória foi como levar uma bofetada em praça pública. O relato batia exatamente com cada detalhe monstruoso que Alberto acabara de confessar. Emília deu um passo em falso para trás, sufocada. A dor da mãe não era fingimento. O monstro daquela história nunca tinha sido a mulher que foi embora, mas sim o homem que ficou para envenenar a cabeça de uma criança inocente. Sem conseguir sustentar o olhar de Vitória, Emília deu meia volta sem dizer mais nada. Bateu a porta, entrou no carro em estado de choque e arrancou em disparada, deixando para trás uma mãe desesperada na varanda e o celular jogado no banco do passageiro, tocando sem parar. Era Lívia tentando avisar que o pior acabara de acontecer na outra casa. O celular vibrava contra o couro do banco, insistente, quase histérico. Mas Emília não atendia. O mundo ao redor parecia ter perdido o som. As mãos no volante já não tremiam de raiva, tremiam de puro vazio. Quando você passa 40 anos alimentando uma fogueira de ódio e descobre que o combustível era uma mentira covarde, o que sobra dentro do peito? Nada além de cinzas. Na mansão, a porta da sala bateu com força quando Felipe e Lívia entraram esbaforidos. O cenário era desolador. Alberto estava jogado no sofá, pálido, com os lábios arroxeados e a respiração entrecortada. O médico da família tentava estabilizar a pressão do velho, que teimava em afastar o aparelho do braço, murmurando palavras desconexas entre o italiano e o português. Ele não queria remédio. Ele queria morrer logo para se livrar do olhar da filha. Ela foi atrás da Vitória, Lívia. Ela vai fazer alguma loucura. O velho balbuciou com os olhos vidrados de pavor. Mas a loucura de Emília não era contra a Vitória. A guerra interna era contra si mesma. Ela parou o carro no acostamento de uma estrada deserta, longe de tudo e de todos. Desceu trôpega, sentindo o vento frio bater no rosto, e encostou na lataria do veículo até escorregar para o chão. As lágrimas finalmente desceram, grossas e descontroladas. A dor de saber que a sua infância inteira foi roubada por uma farsa forjada por quem deveria protegê-la era insuportável. Ela havia arrancado a própria mãe daquela casa, tomado cada centímetro da vinícola, cuspido rancor na cara de uma senhora que chorava a morte de uma filha que nunca morreu.
Ela se transformou no próprio monstro que jurou combater. Vitória, enquanto isso, continuava na varanda, amparada por Felipe, que acabara de chegar em sua moto. A matriarca não chorava mais de mágoa. Chorava com o desespero de quem finalmente enxergava a verdade. Mas temia que o tempo tivesse cobrado um preço alto demais para consertar qualquer coisa. A filha estava viva, mas o abismo entre as duas nunca pareceu tão profundo. Quando um ódio tão antigo é arrancado pela raiz e deixa à mostra uma mentira dessa proporção, ainda existe espaço para o perdão, ou algumas feridas simplesmente apodrecem tudo o que tocam.